Olá, este é o B2B Insiders, o maior e melhor podcast de marketing B2B do Brasil. Hoje vamos falar sobre marketing de influência e influenciadores corporativos no B2B. Meu nome é Gabriel Barbosa, eu estou aqui com Davi Costa Lima, meu co-host aqui no B2B Insiders, e hoje a gente vai falar de um tema que está explodindo faz um tempo já, mas a forma de fazer influência e a forma de fazer marketing de influência, ela muda muito rápido, ela muda na velocidade dos algoritmos das redes sociais. E a gente vai falar hoje sobre marketing de influência e influenciadores corporativos no B2B. E para falar sobre esse tema hoje, a gente trouxe a Rafaela Lotto, que é head da YouPix no Brasil, empresa de marketing de influência. Rafaela, bem-vinda e muito bom ter você aqui com a gente hoje. Você quer se apresentar rapidinho? Obrigada. Bom, eu sou a Rafa, como você contou, sou sócia aqui da YouPix. A YouPix é uma consultoria de marketing de influência. A gente tem 16 anos, apesar de parecer que essa coisa de influência surgiu agora, a gente está há 16 anos aí nesse mercado, desde que tudo era mato e nem ninguém chamava influenciador nem nada. O nosso interesse lá atrás foi estudar a cultura que estava se tornando em volta da possibilidade que todo mundo tinha de criar conteúdo, e parece que o negócio deu certo e a gente está aqui. Maravilha, Rafaela. Bom, corroborando as palavras do Gabriel, muito obrigado por aceitar esse convite aí, de trocar um pouco desse papo com a gente. E, cara, com toda certeza, é um tema que vem crescendo cada vez mais, e agora talvez entrando aí num foco que até então não era tão forte como é que é o B2B. Mas antes da gente entrar nisso, você poderia dar uma definição para a gente do que é o marketing de influência, né? Se existe uma definição, e o que seria isso, assim, para vocês que trabalham e vivem, né, isso dia a dia? Sim, eu gosto de falar o que é influência, né? Que é a capacidade que alguém tem de moldar a opinião do outro. E a influência, a capacidade de moldar a opinião do outro, ela não aconteceu porque a gente tem Instagram. Porque você deve ter alguém na sua família que é influente, seus avós, alguém, enfim, um tio que é influente, que ele manda, todo mundo obedece, ou que ele fala, todo mundo escuta, ou tinha um amigo da faculdade, da escola. Então, a influência, ela é essa capacidade que uma pessoa tem de moldar a decisão do outro, e que com a internet se transformou, na verdade, aumentou a proporção que ela pode ter. E aí, como sempre, as marcas que precisam sempre vender embarcaram nessa possibilidade de usar a influência das pessoas para falarem das suas marcas. Então, o marketing de influência é o marketing como todos os outros, que tem o objetivo de vender mais no final do dia, né? Tem que ter um gráfico apontando para cima lá nas vendas. Por mais que a gente entenda que dá para construir marca antes disso e tudo mais, mas é o marketing que atravessa, a partir de uma pessoa, uma comunidade com quem ela se relaciona. O que torna isso tudo muito mais legal e muito mais difícil, porque não basta você comprar um banner em algum lugar, você precisa dialogar com alguém que dialoga com a comunidade, e isso envolve um monte de coisas e tabus das marcas em abrir mão de controle de mensagem, em aprender a funcionar de outro jeito, enfim, um certo conforto de eu pago e eu pago e consigo visibilidade, agora não é mais tão fácil assim. Enfim, um universo bem interessante para estudar. Legal. A gente tem visto algumas coisas muito incríveis, né? Tipo o live commerce, algumas coisas que são assim, mistura um pouco do marketing de influência com novas maneiras de vender. Então, tem coisas que são até meio surreais, até quando você olha para os números, né? E aí, queria te perguntar isso, Rafa, se você tem dados para dizer para a gente um pouco do quanto que o marketing de influência tem influenciado a economia, né? Como que isso tem evoluído ao longo dos últimos anos do ponto de vista de números? Eu acho que tem muitas pesquisas, e aí a gente tem uma que vai sair agora, logo mais, que eu não vou lembrar o número de cabeça, mas que fala, né, que, se eu não me engano, 6 em cada 10 pessoas já compraram alguma coisa influenciado por um influenciador. E ainda na frente deles estão a família, um amigo. Importante dar o contexto de onde está o influencer, né? Porque também tem uma coisa que eu acho que o mercado acaba escolhendo, assim, salvadores da pátria, né? Isso aqui agora não é mais nada disso e agora é isso. E eu costumo falar que a televisão não matou o rádio, a revista não matou o jornal, e o que acontece é que para o marqueteiro que está aí pensando o plano, ficou mais difícil planejar tudo isso, colocar tudo isso na caixinha com o dinheiro que não aumentou,
né? Eu ainda só tenho para investir aquilo que está lá planejado, que tem uma relação direta com quanto eu estou vendendo também, né? Então, é um número que chama atenção. O que eu acho que eu acrescentaria nesse dado de que todo mundo, de alguma forma, é influenciado e toma decisão baseada no conteúdo do influenciador, é que, junto com esse aumento do conhecimento das marcas em relação a isso, veio também uma busca das marcas pela efetividade. Porque, tá bom, as pessoas compram influenciadas por alguém, mas são as pessoas que eu paguei para influenciar? Ou são aquelas influências que aconteceram de forma orgânica? Aquilo que eu estou fazendo, de fato, está convertendo? Ou eu estou só jogando o jogo do meu concorrente e fazendo igual e não consigo nem medir? Então, eu sinto, especialmente esse ano, os últimos 2 anos, que são anos críticos para os investimentos das marcas, porque envolve um monte de coisa, período de eleição, incerteza política, agora guerra, tudo mais, que é um ano de eficiência. O marketing de influência também está sendo questionado do ponto de vista de eficiência, que é, eu sei que funciona, tem um monte de dado que mostra que funciona, mas está funcionando para mim? Ou qual é a alavanca que funciona? Né? O que eu tenho? É com esse ou com esse? Porque muitas vezes a marca não tem nem como medir, né? Que é o outro capítulo aqui da mensuração da efetividade. Então, a gente tem números gerais do mercado, milhões de pesquisas, e falta pouco dado para a marca, para cada marca conseguir medir a efetividade na sua realidade. É um desafio. Eu acho interessante esse tema, porque se a gente realmente não focar, assim, já me vem várias histórias e várias coisas, assim, porque, cara, influência é algo muito vago, né? E aí você falou da ideia, tipo, não somente influenciar, mas quem que você quer que influencie. Aí eu lembrei, enfim, não sei se vocês vão lembrar, até que a gente estava falando um pouco do Rio de Janeiro antes, né? Mas quando teve em 2011, teve aquela invasão que era para supostamente acabar com o tráfico ali no Complexo do Alemão. E aí um dos traficantes se entregou uma camisa da reserva. Não sei se vocês vão lembrar disso. E aí são em todos os jornais. Então, assim, aquilo foi uma influência. Foi uma influência. E é engraçado que, assim, a reserva, na época, ela utilizou aquilo como algo positivo. Chamou ele para reintegrar, colocou ele como modelo e ainda fez uma série de ações sociais. Então, a influência, ela tem esses dois lados, né? Tipo assim, tem a influência proposital, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter, enfim, cuidado, né? E, no fundo, já trazendo um pouquinho para o tema do B2B, eu acho que a influência é uma grande forma de você passar confiança por meio de uma confiança que já existe, né? E eu acho que para o B2B isso vem se tornando cada vez mais efetivo e utilizado enfim, nas estratégias, né? Então, como é que você vê esses influenciadores que hoje talvez sejam mais influenciados em nível de empresas? Como é que as empresas hoje estão colocando seus funcionários como influenciadores? Como é que você vê um pouco esse mundo dos influenciadores trazendo um pouco para o campo corporativo B2B? Muito legal. A influência, como a gente falou, a influência é a capacidade de mudar a opinião de alguém. Então, né? E eu brinco com as marcas assim, não faço marketing de influência. Você, não estou no TikTok. Não, você tá. Entra lá no TikTok e vê o que estão falando de você, né? E acho que é um ponto importante para as marcas, B2B ou não, é que este é um capítulo do marketing em que você perdeu o controle. E você tem que assumir que perdeu o controle. Tem muita coisa que não está mais na sua narrativa. Aí a gente vê um monte de caso, né? Sei lá, a Lacoste, que sempre foi a marca do jogador de tênis cheio da grana, e que a periferia adotou a marca e usa como um sinônimo de vencer na vida, eu consegui comprar um Lacoste oficial. Eu vou lá na loja, até eu estava ouvindo outro dia um podcast do cara falando assim, eu vou derrubar a Lacoste. Porque o cara ganhou muito dinheiro, ele vai poder ir lá e comprar a Lacoste inteira. Uhum. Tá até em letra de funk já a Lacoste, né? Exato. E é assim, você como marca abraça ou né, surfa a onda, nada contra, aproveita. Eu acho que, sim, assuma que você perdeu o controle, o quanto você conseguir participar da narrativa já é suficiente, né? Já pode ter resultados. Agora tem outro caso lá do Bis, que as pessoas não gostaram da campanha que o Bis fez com o Felipe Neto, resolveram falar que agora vão consumir Kit Kat. Só que a galera do Kit Kat está em pânico, eu não quero ser o chocolate do bolsominion. Entende? Então, é ruim para todo mundo, né? No final, é ruim para todo mundo, digo, nesse sentido, é um risco para todo mundo, porque não está no controle do Kit Kat. Eu tenho certeza que se o Kit Kat pudesse escolher, ele falaria, deixa tudo quieto, continua consumindo o Bis, eu não quero ter um selo. Não quero participar dessa discussão, né? Que envolve uma discussão, polêmica, um monte de coisa que vem junto com essa carga, né? Da extrema, qualquer lado que você queira olhar. Mas aqui, falando do B2B, eu acho que tem um despertar, assim, recente,
mas também acontece na mesma medida que tem mais gente disponível para dialogar, como você falou, você usar a confiança construída de alguém para conversar com alguém que toma decisão. Sempre foi um desafio falar com quem toma decisão. Porque no final do dia ele é uma pessoa como uma outra qualquer, que pode estar consumindo o influenciador, que eu boto bem entre aspas aqui, do B2B, ou pode estar consumindo o cara que está falando de futebol e ele também está sendo influenciado, e pode ser que ele tome uma decisão na empresa dele baseada numa experiência que alguém está compartilhando com ele como, né, um empresário que toma uma decisão, mas porque ele segue o cara porque ele gosta de futebol, né? Então, eu sinto que tem um apetite menor. Na verdade, sempre houve esse movimento de como é que eu faço do B2B, mas sem uma resolução muito clara, porque não tem muito... todo mundo voltava e virava o Ricardo Amorim, né? Tudo vira, sei lá, às vezes o Max Geringer. Porque é difícil. Eu acho que um bom caminho assim veio do próprio investimento do LinkedIn em transformar pessoas em criadoras, né, que dialogam com o universo mais dos empresários, de influenciadores e influenciadoras que começaram a mostrar a sua rotina empreendedora como recurso. Então, também uma visão do próprio empreendedor de que ele é o melhor influenciador da marca dele. Então, muitos dos casos que a gente vê, o cara começou, tem um case que eu adoro, que é de uma médica que abriu uma marca de jalecos bonitinhos, porque só tinha aqueles jalecos horrorosos. Ela foi lá e fez um monte de jaleco com um bom corte, um bom tecido, em outras cores, e ela começou ela mesma a usar e mostrar os produtos e tal, e começou a contar da vida dela como empreendedora, na mesma medida que ela começou a mostrar a vida dela como pessoa. E hoje ela é uma influenciadora B2B, porque conta da carreira dela empreendedora, ela é uma blogueirinha de moda, porque ela fala de moda, e tá todo mundo convivendo, e ela tá lá uma hora mostrando o café da manhã, e depois mostrando que acabou de sair de uma reunião com o contador, que ela pode incluir na narrativa dela uma coisa que, sei lá, uma empresa que fala de contabilidade pode contratar. Mas isso aconteceu porque ela sentiu a necessidade de ela mesma divulgar a própria marca. E aí muitos desses influenciadores B2B, bem entre aspas, são os próprios empresários, que viraram celebridades porque partiram de um lugar que, assim, não tem ninguém, vou eu falar, e sou eu que falo melhor do que ninguém. Que eu acho demais, porque realmente é isso, ninguém vai vender melhor o seu produto, falar melhor da sua realidade do que você, e se conectar com pessoas que talvez sejam seus consumidores. Mas nem todo mundo quer, né? Enfim, estamos vivendo uma mistura aqui. Todo mundo vai ser blogueiro? E aí? Gabriel quer ser. Então, Gabriel, você tem uma empresa e um podcast. Você é podcaster ou empresário? A gente tem um curso, vamos lá, acho que temos um curso bem... curso bem sucedido, mas não quero ser... Mas isso é uma coisa. Por Não aceito. Vou dizer uma coisa, que a gente fala para os criadores de conteúdo. Você é uma empresa. Você é uma empresa que vende conteúdo. Faz sentido. Que o seu podcast pode ser patrocinado, o seu curso é um negócio. E a dificuldade de muito creator é se entender como um empresário. Se você tem um CNPJ e emitir uma nota, você é um empresário. Total. Acho que, assim, um ponto importante aqui, eu acho que talvez a gente quebrar o tabu de alguns termos. Para mim, por exemplo, essa coisa do, blogueirinho, blogueirinha, então agora tal pessoa quer ser influencer, né? Acho que a primeira coisa que você falou, Rafa, para mim faz muito sentido, que todo mundo influencia, seja o professor na sala de aula, seja os pais influenciando os filhos. Então, eu e o Davi, a gente se conheceu pelo LinkedIn, né? A gente, não sei agora, não lembro se a gente já contou essa história em algum episódio, mas a gente se conheceu escrevendo no LinkedIn, começou a trocar mensagem, começou a criar uma metodologia que hoje virou curso, e aí a turma que está aqui com a gente é a primeira turma e estão vendo benefício aí nesse curso. E a gente começou a escrever e, de certa forma, começou a influenciar algumas opiniões, assim, a gente hoje tem coisas que a gente fala que ninguém fala, mas não foi uma coisa intencional, não foi uma coisa que a gente parou e falou, vamos agora influenciar opiniões. Para mim, pelo menos, não aconteceu esse momento em nenhum momento, né? Mas é uma coisa que foi acontecendo, e aí acho que isso é um ponto importante, talvez, para os influenciadores corporativos, ou aqueles que não buscam ser influenciadores, mas que precisam ser influenciadores, porque você precisa influenciar determinado mercado, por exemplo. O que você diria para essas pessoas, Rafa, em relação a isso, de quebrar um pouco desse tabu
e a pessoa, de fato, se vê como influenciadora de uma maneira positiva mesmo, né? Super. Eu falo que a influência é o soft skill dessa geração. Quem está saindo da faculdade e tem uma profissão que é um profissional liberal, um médico, um contador, um advogado, é game changer na carreira dele, ele saber criar conteúdo e vender o negócio dele. Significa que ele tem que fazer disso a vida dele? Não, mas ele tem que saber vender o trabalho dele a partir do conteúdo. Uma vez eu fiz uma palestra, tinha umas 40 dermatologistas. Aí ela falou assim, mas eu estudei 6 anos, 7 anos, nem sei por quanto tempo. Eu acho um absurdo eu ter que ficar postando meu look do dia e fazendo uma dancinha apontando para Botox, hialurônica, não sei o que lá. Fazendo assim, para quem não está vendo, eu estou fazendo assim com os dedinhos, como você já deve ter imaginado, um Reels ou um TikTok. Daí eu falei, olha, provavelmente você não precisa postar o seu look, porque você está fazendo isso porque outra pessoa fez e você acha que é assim que faz. Mas você tem tanto conhecimento que você pode compartilhar, e que se isso vai te ajudar a trazer paciente, por que não? Você não quer trazer mais paciente? Você tem que encontrar o seu jeito de fazer isso, mas esse é o novo marketing. Se você não aprende na faculdade, ninguém sai lá da faculdade de medicina com diploma de influencer, mas é uma realidade. E se não for um profissional liberal, também te ajuda a produzir um bom conteúdo para conseguir um emprego, por exemplo. Você fazer conteúdo no LinkedIn, você se mostrar conectado. Eu sei que, por um outro lado, parece uma chatice. Ai, meu Deus, agora eu tenho que ficar criando conteúdo sobre o nada, né? Então, aí, toda demissão é um novo desafio, todo projeto tenho a honra de ter sido convidado, parece meio uma chatice. Mas quem se destaca nem é quem está fazendo isso, mas é quem está pensando como é que ele põe para fora o que ele sabe. E às vezes isso acontece o que aconteceu com vocês. E isso gera oportunidade de produto, que aí a gente entra num capítulo novo, que é falar de Creator Economy, que é a economia que gira em torno de todo mundo que pode criar um conteúdo hoje. Não só o dinheiro que você faz, mas todas as empresas que estão sendo criadas para atender vocês. Né? Nossa, eu também me coloco nessa, porque eu também tenho lá um conteúdo no YouTube, a gente cria conteúdo no Instagram, de vez em quando eu apareço, e é o jeito que eu tenho de vender a YouPix. Sempre foi, desde o primeiro dia. A YouPix era uma revista antes de ser qualquer coisa. Então, não tem como não pensar em... Se os nossos pais, quando eu me formei, meu pai falava, se você não falar inglês, minha filha, você não vai arrumar emprego nenhum, não falte a aula de inglês. É isso, você tem que falar inglês e saber criar conteúdo agora. Bem-vindo a esse mundo. Assim, é maravilhoso. Eu acho que produzir conteúdo, né, é um excelente exercício de estudo. Já começa porque você se obriga a ter que organizar as ideias e colocar aquilo numa lógica que uma pessoa que não necessariamente vai estar no nível de consciência que você esteja tem que entender e tirar valor daquilo. Né? Então, assim, eu acho que às vezes, até como o Gabriel falou, essa blogueirinha, existem hoje uns termos que caem até um pouco em pejorativo já, né? Mas a ideia é que, assim, é óbvio que você você entretém, se esse for o seu objetivo, né, o entretenimento, ainda assim tem todo um estudo que você tem que fazer para fazer conteúdo para que a pessoa fique ali entretida e fique te consumindo. É claro que quando a gente fala do B2B, é o contrário. Né? Por mais que a gente queira, existem, como posso dizer assim, alguns gatilhos de atenção, existe, mas se você não tiver um bom conteúdo por trás que de fato gere valor, você não consegue se manter. Né? Então, hoje até, mais cedo aqui numa conversa interna, estava falando sobre o novo papel hoje dos times de vendas, principalmente times de pré-vendas, que de se posicionarem e gerar valor e utilizar hoje os canais que são riquíssimos. Né? Então, a gente tem o Instagram, tem o TikTok e no corporativo tem o LinkedIn, que é rico, tem uma proposta diferente em relação a conteúdo, né? E por conta disso, a gente vê muitas empresas hoje utilizando uma estratégia que é chamada de social selling, que é justamente você colocar os seus funcionários de uma forma proposital para eles gerarem conteúdo, né, criar uma ressonância junto com aquela parcela de público que tem, obviamente, fit com a sua empresa. E aí, bom, é uma estratégia bem sucedida, eu acho que quem acompanha a gente no LinkedIn, quem está no LinkedIn sabe muito bem, mas uma pergunta que me vem, Rafa, eu queria saber a sua opinião, você acha que tem risco hoje para uma empresa deliberadamente fomentar com que seus funcionários criem conteúdos em nome da empresa? Como é que você vê essa estratégia de criação de conteúdo dentro desse mercado de influência? Olha, bom, não contei minha história inteira, eu sou publicitária, mas metade da minha carreira, um pouco, agora não, né, mas já passou da metade, mas por 12 anos eu trabalhei em empresa, Telefônica, Ford, Whirlpool. A gente se conheceu nesse mundo aí corporativo, né? E
eu vim de um lugar que era assim, para você ser porta-voz da empresa, você tinha treinamento, você tinha o media training, você não podia dar entrevista, que tal. Que eu acho que não parte de um lugar completamente sem noção. Assim, é preciso cuidar daquilo que as pessoas estão falando a respeito da sua empresa. Mas que também tinha um outro nível de maturidade dos profissionais com relação a isso, né? Que é como é que você lida com o jornalista, nem sempre o jornalista vai te fazer uma pergunta muito, tem sempre, né, um jeito, um truque que ele faz para pegar a informação que quer, enfim, tinha meio que um treinamento de como se comportar com o jornalista, né, com a imprensa. E sair desse lugar para bora todo mundo criar conteúdo, vamos lá. Eu acho que tem risco, mas isso está muito ligado também com quanto você confia na sua cultura, na maneira como você compartilha a transparência dentro da empresa, como você compartilha seus valores, o que você tem claro para todo mundo do que pode ou não pode ser falado, no LinkedIn ou no aeroporto, entendeu? Porque quando você faz o media training, inclusive, uma das coisas que falam se comporte como se no aeroporto do lado de você esteja sentado o seu concorrente, e pode ser que esteja, de fato, né? Ou a imprensa vendo você tratar mal um funcionário do aeroporto, e ele vai lá depois, funcionário de tal empresa trata mal, faz um filme, agora que todo mundo tem um celular na mão. Então, ainda que você não estimule as pessoas, a rede está te colocando em risco de qualquer forma. Como alguém atende, a gente viu um monte de casos desses, né? Fulano de tal teve um caso de racismo e ele era funcionário de uma empresa. As pessoas vão lá na empresa e falam, como é que pode esse cara aí trabalhando e tal? Então, você já está num território de risco. Quando você estimula a criação de conteúdo, talvez você consiga, inclusive, não controlar, mas sugerir o que é legal. Aí você precisa de um programa para isso, de fato, né, um treinamento, ou estar alinhado de que, olha, aqui a gente incentiva que vocês façam isso. A gente fez um trabalho para o Sebrae, de treinamento dos executivos do Sebrae, bem o que você falou, a força de vendas, que é o cara que precisa trazer o pequeno empresário, inclusive, para fazer um curso, para inclusive, às vezes, ter uma consultoria gratuita com o Sebrae, eles começaram a criar conteúdo. E uma das coisas que a gente ouviu, depois tinha uma parte que era de mentoria individual com cada um deles, eles falaram, cara, eu não via a hora de fazer isso, porque eu tinha a sensação de que estava fazendo errado. Porque ele já fazia, mas tinha medo, não sabia se podia, se não podia. Quando a gente foi lá e falou, olha, nós fomos contratados, porque sim, o Sebrae, aí era um Sebrae de um estado específico, né? O Sebrae incentiva que vocês façam isso, cara, as pessoas brilharam, porque não ficou mais na dúvida. Inclusive, ficou claro o que podia e o que não podia, o que era incentivado e o que não era. O que eu acho muito maravilhoso. Mas o cuidado disso não pode ser uma obrigação. Tem uma parte legal importante para você ver. Um dos bancos que a gente fez um trabalho parecido, ele teve que primeiro mudar o contrato social das pessoas. O contrato social não, o contrato de trabalho das pessoas. Porque você não foi contratado com direito de uso de imagem e nem como um influenciador daquela marca. Isso está adicionando o seu escopo de trabalho? Pode virar um processo para a empresa no futuro? Então, quando você decide isso, você também tem que trazer o cara do RH junto, o advogado jurídico junto, todo mundo para pensar quais são os riscos legais e os riscos reputacionais e tudo mais. Mas eu sempre acredito que uma boa cultura é a base para ter sucesso numa estratégia como essa. Eu super incentivo, eu diria sim, mas conserta o que tiver errado dentro primeiro, senão vai dar ruim. Acho que, antes do Gabriel falar, você falou da palavra cultura, cara, e é verdade, assim, acho que a cultura nesse momento é a ferramenta, por mais, né, que é ter reducionista chamar a cultura de uma ferramenta, mas é sim a ferramenta que consegue trazer esse senso, o que é um pouco maior do que qualquer pessoa eventualmente pode fazer, né, e a cultura como uma ferramenta de crescimento de negócio, de posicionamento, é uma das coisas que o Gabriel vem conversando em paralelo cada vez mais, e em breve a gente espera trazer mais conteúdo sobre isso, porque é uma ferramenta fortíssima mesmo. Eu super concordo, então. Sim. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta daquela frase que é atribuída, não sei se é dele mesmo ou não, mas é atribuída ao Peter Drucker, né, de cultura come estratégia como café da manhã. Uhum. E assim, se isso é verdade, né, acho que aí talvez tenham outras pessoas, talvez gere uma outra discussão toda em relação a isso, mas dado que uma empresa tem uma cultura forte, se aquela cultura, de fato, as pessoas estão vivendo aquela cultura, fica mais difícil, você blinda um pouco mais os funcionários para que eles saiam do que você gostaria que eles comunicassem na hora em que eles estão se colocando numa mídia social, né? Porque aquela cultura é tão forte, e se a cultura, de fato, estiver, como o Davi falou,
integrada a uma estratégia de crescimento, de fato, a cultura vai impulsionar como eles vão se colocar, e isso, de fato, vai ser uma ferramenta para o crescimento, né? Mas legal, acho que esse talvez seja o lado mais profundo, acho que da conversa, e talvez um pouco menos tangível no dia a dia. Acho que se a gente quiser levar para um lado mais tangível e mais prático, talvez, Rafa, você tem orientações para quem está querendo começar a fazer isso, ou talvez quem já esteja fazendo isso, mas esteja um pouco no começo ainda, de utilizar o marketing de influência como ferramenta de, enfim, de estratégia competitiva e aí uma tática de crescimento, de fato, né? O que você daria de orientação para essas pessoas que estão entrando nesse mundo? A primeira coisa que eu diria é, se você puder estudar, porque a gente começou a fazer marketing de influência no vamos ver do jeito que der, né? Mas isso era 10 anos atrás. Agora, tem conhecimento, tem matéria, tem estudo, tem gente boa fazendo isso. E tem muita gente, principalmente quando é uma empresa pequena, que acaba contratando outra agência, uma agência para fazer isso e tudo mais, que não tem repertório nem para avaliar o que está sendo apresentado. Então, eu acho que se você não tem repertório para entender um pouco da dinâmica desse mercado, isso vai ter um tempo de aprendizado muito grande. Então, conversa com outras pessoas que fazem, vai lá no LinkedIn, pergunta, segue o Pix, segue vocês, enfim, eu acho que tem muitas outras pessoas, procura entender essa dinâmica, porque muitas pessoas acham que o marketing de influência contrata um influenciador, paga para ele fala o que eu estou mandando ele falar. O que é, enfim, 1% do que podia ser, porque primeiro está controlando uma mensagem, 100% da mensagem, sendo que você podia contar com a narrativa dessa pessoa para colocar sua marca num contexto. Quando você pensa em contratar um post, né, o famoso um post no feed, 3 stories, a pessoa está falando uma vez só sobre a sua marca, com uma frequência baixa, ninguém vai lembrar de você. Tem um monte de coisa que as pessoas vão fazendo no automático e depois voltam, mas marketing de influência não funciona. Não funciona porque você não está usando, não está colocando marketing de influência na estratégia. Você está usando como formato. Quando você pensa em influência como um formato, um anúncio na revista, um no jornal, um spot de rádio, um post no feed, 3 stories com 3 influenciadores. Está tudo errado já do começo. Porque como é que a influência se conecta com o seu negócio? E aí mapear quem é influente no seu segmento. E o quem é influente não é quem tem seguidor. Você é influente no seu segmento? Eu sei que para o Pix, quando eu ou a Bia, a gente, né, minha sócia, a gente fala alguma coisa, eu sei que a gente é influente para o nosso segmento. E talvez no nosso segmento não tenha ninguém mais influente do que a gente, neste segmento. Mas tem um monte de gente que constrói uma narrativa parecida com a minha e que pode me ajudar como negócio. Então, será que essas pessoas também não podem me ajudar e jogar junto comigo se eles têm um discurso parecido com o meu? Para quem mais interessa essa conversa que eu tenho? Porque às vezes você está falando, sei lá, sobre a sua empresa num segmento que você quer atingir o cara tomador de decisão, mas você tem um estudante que é influente nesse segmento, um professor que não está ali no tomador de decisão, mas ele está construindo reputação, ou ele está, de alguma forma, formando as pessoas que um dia vão... E aí você está construindo influência para a sua marca, você não está usando o marketing de influência como um formato. Então, se eu tenho uma dica não compre como formato. Se alguém te oferecer um post no feed de 3 stories, fala não, espera aí, vou estudar um pouquinho, e contrata estratégia de influência, que vai mapear quem são as pessoas influentes, saí aqui, antes da reunião com você, antes, né, de bater esse papo com vocês, eu estava numa reunião que justamente a gente estava mapeando influenciadores para uma marca, e metade deles não tinham sequer um Instagram muito bem... Todo mundo tem um Instagram, né? Mas tinha um Instagram bem... Alguns tinham o Instagram fechado e tudo mais. Mas é uma marca de bebidas, e essas pessoas são aquelas pessoas assim, que se eu fui na casa da fulana e a fulana me ofereceu tal bebida, cara, ela é muito influente para mim. Cara, essa pessoa é uma pessoa influente no seu mercado. O que você está fazendo com ela? Aí as pessoas estão olhando lá, alcance, querendo com pessoas milionárias. E no B2B, pior, porque não tem um big name, assim, tipo... Não tem a Anitta com 300 milhões de seguidores. É super segmentado, depende do lugar que você está, do segmento que você está. Eu falo bastante, tá? Vou emendar mais um exemplo que eu acho que ajuda. De um segmento que a gente trabalhou faz uns 3 anos, que era o agronegócio. Cara, não tem gente
suficiente para falar de todos, porque tem o agronegócio, né? Tem o especialista no boi, na galinha, no ovo, no milho, na terra, no mato, na água, e eles falavam de tudo isso, né? Ou tinham um produto para tudo isso, mas não tinha a quantidade de influência suficiente. Eles fizeram um programa de influência, eles foram mapear quem eram pessoas dentro do ecossistema deles que podiam ser, e um era o funcionário da empresa, o outro era um fulano fornecedor, um era um cliente, e formaram essas pessoas. Hoje o agronegócio tem um monte de influenciador, muito estudante que eles foram lá pescar, né, a Gen Z, que, putz, muito mais fácil ensinar a criar conteúdo do que nós, os late millennials e tal. Às vezes, depende do segmento que você tá, você vai ter que criar, você vai ter que fazer o seu mercado, o seu pool de influenciadores, estimulando eles a fazer, talvez seja você mesmo. Não é um caminho pavimentado, e não é fácil também, não é mágico, tudo se resolve, não é resultado do dia para o outro também, que eu acho que é uma expectativa que muita gente tem. Ou seja, eu desanimei todo mundo, ficou difícil. Não, eu acho que não desanimou, não, eu acho que pelo contrário, acho que você falando me veio em mente uma coisa que, poxa, eu e o Gabriel a gente fala bastante, e por mais que a gente fale de B2B, cara, não é B2B, é B2C, você tem que entender, você tem que conhecer muito bem a sua audiência, porque aí sim que você vai criar uma estratégia sabendo exatamente, cara, tal conteúdo vai entrar em tal momento, porque esse é meu objetivo com a mensagem, né? Pô, eu preciso, no caso do B2B, que a gente trabalha vendas mais complexas, né? Então, o elemento de confiança, ele é muito mais forte na construção de uma narrativa, né? Quando você está no B2C, talvez o elemento de impulsividade, então você vai procurar uma pessoa que tem ali algum aspecto de fascínio, de desejo, aí o Gabriel falou do live commerce, né? Com a Larissa, Manuela, não sei o que bateu um recorde de vendas. Então é você utilizar exatamente quais são os melhores atributos, né, daquele influenciador dentro de uma audiência que você conhece muito bem, né? Então, se você não conhece muito bem a sua audiência, não adianta, e seja no B2B, seja no B2C, seja no high, no low ticket, não importa, você tem que conhecer, não à toa que a gente bate muito. E, Rafa, então, assim, até para pegar aí o assunto do momento e também perguntar para você o que você vê aí daqui para frente, no futuro, quais são as tendências do marketing de influência, como é que AI, você acha que isso ajuda, atrapalha, acelera, não necessariamente influencia? Então, como é que você vê as tendências, como é que a gente se prepara para o que vem? Olha, eu acho que sempre que acontece uma dessas evoluções abruptas, né, no nosso mercado, sempre tem o que está vendendo lenço e o que está chorando, né? Então, se olhar para o futuro, tem gente falando, putz, meu trabalho acabou, porque qualquer pessoa, em teoria, pode criar conteúdo, e por outro lado tem, putz, eu vou otimizar minha produção e multiplicar a quantidade de conteúdo que eu produzo hoje por conta da inteligência artificial. Eu sou do time das otimistas, que eu acho que a possibilidade imediata é de multiplicar essas produções. Aqui a gente, na UPix, já está usando isso. Então eu pego um artigo que a gente mesmo escreveu, porque o ChatGPT não escreve o artigo, mas eu pego um artigo e falo para o ChatGPT, você multiplica isso aqui em 3 posts no feed, um no LinkedIn, qual a sugestão que você me dá para compartilhar esse conteúdo em cada uma das redes? Cara, ele tem um texto base, que é um pouco ruim, porque não tem a nossa linguagem, a gente ajusta o tom, cara, ajudou o meu trabalho. Eu precisei demitir gente? Não, eu estou produzindo mais. Eu estou fazendo... Então, eu acho que tem uma contribuição imediata, que não estou falando do futuro, que cara, tem muita chance de você que não consegue produzir conteúdo, ou que não tem habilidade de escrever, você pode falar, ó, escreve o que você sabe, e ele transforma em algo palatável para uma rede específica. Aqui falando bem taticamente para o produtor de conteúdo, ou para a pessoa que quer produzir conteúdo. E aí, se a gente for olhar para futuro mesmo, já tinham os influenciadores virtuais, né? Todas a Lu do Magalu, e que elas não são inteligências artificiais, elas são um personagem que tem uma inteligência. Aliás, o time do Magalu, a Lu do Magalu, ela é composta e eu sei porque a gente atende o Magalu. Ela é um monte de gente que está lá, que faz ela acontecer, que toma as decisões da Lu. Mas isso acelera para caramba a possibilidade dela ter essa inteligência que hoje é humana, substituída por uma inteligência artificial que aprendeu com os seres humanos que hoje cuidam dela. Né? E aí tem influenciadores e coisas
que a gente, assim, inteligência generativa, aí o mundo tem uma influenciadora, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso mandar depois para vocês colocarem no link da descrição, que ela é um corpo humano e toda a fala dela e todo o texto, tudo pensado nela, é tudo inteligência artificial. Todo gerado, então só tem uma pessoa que teve o trabalho de gravar as mãos e tudo que ela faz e fala, e ninguém diz que ela é uma pessoa, não é uma pessoa. E aí você pode ser, você que tem vergonha de aparecer, você pode criar um avatar seu e criar conteúdo, e aí você contrata ele para sua própria empresa. Sim, então o céu é o limite. Eu ouvi uma frase que não tinha a ver com inteligência artificial, mas com tecnologia, né, que é, você não vai ser substituído pelas pessoas não vai ser substituído pela tecnologia, você vai ser substituído pelas pessoas que sabem usar a tecnologia. E eu acho que para a empresa é a mesma coisa. Vai lá, investiga, entende o que dá para fazer, o que é descartado, o que agora você consegue apostar, o que tem lá para o futuro. Eu acho que tem muita oportunidade legal. Inclusive para que a inteligência artificial nos ajude a fazer a curadoria do conteúdo que não é tão legal porque ele não foi criado pelo ser humano, ou mais legal porque ele foi criado por inteligência artificial com base na inteligência dos seres humanos. Posso ser um pouco otimista demais, mas eu acho que um futuro com muito potencial, especialmente para a criação de conteúdo. Já existe alguma influenciadora 100% digital que não seja atrelada a uma marca? Como de fato uma influenciadora? Tem. Tem uma chamada Lil Michele. Acho que ela era a maior. Eu lembro quando a Lu do Magalu, deixa eu ver aqui, quando a Lu do Magalu passou ela, a Lil tem uma história engraçada da Lu. Ela uma vez veio para o Brasil. Mas é um projeto brasileiro? Não é brasileiro. E aí ela veio para o Brasil, a Lil Michele. E aí o Magalu sugeriu que elas fizessem uma foto juntas. E ela falou, acho que eu lembro dessa. Não vou fazer porque o meu público é um público A gargalhada e a Lu do Magalu fala com a classe B, C e D aqui no Brasil. Não vou tirar uma foto com você. Claro que eram, né, as pessoas que Sim, gerenciavam. É quase um Black Mirror, né? Um episódio de Black Mirror, isso. São duas criações que têm personalidade suficiente para falar, não, a gente não tá atrelado aí em nível de... Caramba. Sim. E ela tem contrato com marca, vou mandar o link aqui para vocês, depois vocês postam, ela tem contrato com marca, ela faz publi, ela aparece na capa da revista, ela tem amigas, ela tem uma vida, ela não existe, ela é uma influenciadora, não é de marca nenhuma. Meu Deus do céu. Eu já vi ela, e ela, ela já foi contratada, etc e tal. É bem interessante esse case. Bem interessante. Aí, Rafa, a gente tem duas perguntas aqui interessantes. Então, acho que vamos começar por uma que eu acho que é mais próxima dessa. Né, você está falando de um case interessante da Lil Michele, e tem algum case na sua carreira que foi mais marcante? Assim, qual que, na sua carreira, que mais você talvez tenha orgulho, ou, enfim, que mais te marcou, que você possa contar aqui para todo mundo que está escutando a gente? Tá, eu acho, bom, tem muitas coisas muito legais, o próprio case da Lu, para a gente é um puto orgulho, porque ele é um case co-construído com a gente, né, então a gente participa de nosso job agora da semana é fazer o Media Kit da Lu, quanto ela cobra para o publi e tal, e é muito interessante porque a Lu hoje ela é uma fonte de receita no Magalu, ela não é mais uma fonte de despesa, porque o lookzinho dela custa caro, 3D, né, então, como ela vende publi para o mercado, então ela vende lá, a Samsung quer fazer um publi, paga para a Lu. Qualquer pessoa na indústria pode, desde que o produto seja vendido no Magalu, pode contratar um publi da Lu, e hoje ela é uma fonte de receita, ela é uma BU é um negócio para o Magalu que se paga, né? O Pedro, que é o nosso cliente, fala, a Lu já paga o lookinho dela. Então, para mim, isso é muito... Eu tenho muito orgulho de poder acompanhar esse case de perto e, na verdade, tudo que o Magalu faz, porque são pessoas muito especiais, assim, eu gosto muito de trabalhar com eles. Tem um pouco daquilo que a gente está falando da cultura, né? Cara, é muito legal. Um outro que eu me lembro muito, que eu acho que foi bem emblemático, ele é bem simples, mas me mostra o poder da influência quando a gente usa com criatividade,
que, bom, chega a época de Black Friday, nós estamos aqui nesse momento, todo mundo quer contratar influenciador, a disputa pela mídia fica super cara, né? Todo o clique fica alto. E se você é uma marca pequena, você não tem muito como competir pela atenção, pela carteira, pelo cartão de crédito das pessoas. E aí eu lembro que a gente tinha o desafio de KitchenAid, que eu já tinha trabalhado na Whirlpool antes, mas eu estava na agência, de vender todas as batedeiras da KitchenAid na Black Friday. E aí, como a gente tinha uma certa antecedência, o briefing, graças a Deus, veio antes, né? Porque normalmente não acontece isso. A gente desenhou uma estratégia de influência usando as pessoas que já tinham o produto, que a gente sabe que é um produto de desejo, né? Aquela batedeira para quem gosta de cozinhar e fazer doces e tal. A gente usou essas pessoas, elas falaram do produto, falavam de por que era bom, tal. Era tão legal que a gente nem precisou mandar o produto para essas pessoas, porque elas já tinham, de fato, né? Então era muito autêntico a história. E falaram, olha, se você gosta também tem expectativa de comprar, vai chegar a Black Friday, então deixa aqui o seu e-mail, porque quando tiver o preço da Black Friday, eu prometo que vou te mandar o preço, e a KitchenAid prometeu que não vai vender mais barato do que aquilo que eu anunciar. Então, eram 4 ou 5 influenciadores, a gente criou um mailing com 1 mês e meio de antecedência, a gente mandou o e-mail com a oferta 20 dias antes da Black Friday, e na Black Friday não tinha mais batedeira. Um jeito inteligente de fazer conversão, não era conversão direta, se a gente esperasse o influenciador lá na hora, meninas, tudo bom, arrasta para cima, clica aqui, a batedeira também, ia se perder. Então, quando a gente usa, entende a jornada de compra, que a pessoa se programa, ela não compra por impulso, o desejo que a pessoa tinha no produto, o momento da Black Friday que é concorrido, eu acho que é um case simples, mas eu adoro dar ele de exemplo porque mostra o poder que isso tem para qualquer tamanho de verba. Você não precisa contratar a Anitta, enfim, para fazer acontecer, entendeu? Que é um pouco dessa percepção que as pessoas têm, que eu preciso contratar o maior influenciador do mundo, senão não vai funcionar. Não é verdade. Então, eu conto esse. No final, o que importa é o resultado, né? Para qualquer coisa que você faz em marketing, assim, é óbvio que é super importante a gente construir marca e etc e tal, mas tudo isso tem um propósito, né? Construir marca, ter influenciador, ter um propósito, etc. No final do dia, se existe uma empresa por trás, o objetivo da empresa é ter resultado, né? Sim. E aí, acho que tem isso de determinar qual é o objetivo, saber, ter estratégia clara e colocar inteligência em cima disso, porque só usar o influenciador por usar, você não garante nada, né? E aí, nesse sentido, tem mais uma pergunta aqui do público, que é quais métricas são cruciais para medir o sucesso de campanhas de marketing B2B com influenciadores? E aí, Rafa, se você achar que não tem muita diferença entre B2B ou B2C, nesse caso, sem problema nenhum, acho que o mais importante é a gente tentar contar um pouco para quem está escutando a gente como de fato conseguir mensurar o trabalho com influenciadores. Sim, não, é super importante. Tem uma coisa muito parecida, né? Todo mundo quer vender, mas tem uma parte importante do marketing de influência que ele não é muito raro ele converter logo de cara. Então, todo esse trabalho de marca, de concepção de marca, de posicionamento, ele tem que preceder a sua estratégia. Voltando lá no caso da KitchenAid, esse pré já estava feito, porque eram pessoas que usavam o produto. Então, o aware, né, das pessoas, as pessoas já conheciam a marca, elas já desejavam. Então, se a gente pensar lá no funil, né, awareness, consideração, já existia. Elas precisavam de um esforço para converter. Então, você precisa entender quanto essa pessoa, de alguma forma, já construiu para a sua marca ou para o seu segmento. Porque é difícil você chegar lá e querer que a sua métrica seja a conversão, logo de cara. Então, primeira coisa se você vai fazer uma estratégia de B2B, ela tem que ser de longo prazo. Aquela história, um post no feed, 3 stories, não vai converter. E a primeira coisa que a gente mede é a interação, a gente chama de retenção, que é o quanto as pessoas captaram daquela mensagem. Então, se alguém fez lá um post sobre uma coisa X. A gente estava trabalhando agora com uma companhia de energia,
que está atuando no mercado livre de energia, então que ninguém conhece, é uma empresa nova que um belo dia vai falar para você: oi, Gabriel, você tem um escritório? Você pode comprar energia direto de mim. Só que tem um passo antes aqui que é te explicar que agora você pode comprar energia direto de mim e não da Enel, da EDP, sei lá quem seja a sua fornecedora atual, porque o mercado mudou, enfim. Então, a métrica inicial do trabalho, que foi um trabalho B2B, porque ela quer falar com o empresário, era entender se as pessoas estavam entendendo. Então, era avaliar os comentários, entender o nível de engajamento e o que a gente conseguia sentir de desejo, de intenção de saber mais para trabalhar, para poder captar o lead. Que aí vinha um segundo pedaço, que é, então tá, você quer saber mais? Então entra aqui, tem uma calculadora, tem um e-book que te apresenta melhor essa solução, e aí a pessoa já deu o e-mail, e aí a conversão ela vai medir depois, porque com o e-mail ela trabalha, o time de vendas dela vai fazer isso. Então, a métrica ali era a compreensão da mensagem, engajamento com a mensagem, né? E compreensão. E depois era a conversão em lead, não em venda, que era o lead era alguém que baixou o e-book, alguém que fez o simulador. Então, eu sempre penso no longo prazo, porque se você quiser medir a conversão logo de cara, você vai falar que não funciona, vai desistir. Mas precisa de estômago, né? Porque você pagou o influenciador, aí o chefe já está lá, ô, e aí? Cadê? Quantos leads? Quanto vendeu? Quantas assinaturas? Ou sei lá, o que você quiser fazer, né? É difícil. Não, total. Não, e eu acho que faz super sentido, e eu acho que até para dar para o nosso público, para a nossa audiência que está ouvindo a gente, grande parte, com toda certeza, trabalha com marketing, né? E é isso, você tem que ter uma estratégia de marketing muito bem definida. Você não é uma bala de prata que você vai falar, vou contratar um influenciador e esperar que milagrosamente você tenha resultados. É claro que, né, os ciclos de venda eles variam, né? E quando você trabalha um ciclo de venda que é mais elevado, você tem que quebrar né, a estratégia tem que quebrar em pequenas métricas para você de fato ver se você está ou não está no caminho que você quer, né? Do contrário, você tem a grande chance aí de fazer todo um movimento que no final não vai gerar resultado para você, e você vai acabar culpando o influenciador, quando na verdade é uma culpa estratégica, não é uma culpa tática. Sim. Né? Então isso é muito Eu brinco que o influenciador é muito melhor como esquentador de lead do que como o last click. Ele qualifica muito mais o lead do que converte. Em qualquer categoria, eu diria, tá? Tem, né? Tipo assim, compra por impulso. Beleza, eu compro uma blusinha por impulso, mas quanto mais coisas tem aí pra gente decidir. E mesmo coisas que você compraria por impulso, você não compra na hora. Você não compra uma pasta de dente na internet. Você fala, beleza, vou comprar, mudo de marca na próxima vez que eu for ao mercado. Então, eu olharia sempre o influenciador, tá esquentando meu lead, tá contando a minha mensagem de um jeito que melhore a experiência dessa pessoa com a minha marca, senão você vai se decepcionar. E tem algum tipo de atribuição, Rafa, né, para tal influenciador foi responsável por X de receita? Existe isso? Como mensurar, partindo da premissa que você até tem no B2B, o jornada visível, né? A pessoa pode ser impactada por um stories e abrir ali no celular e abrir no Google e comprar. Como é que você trabalha isso? Então, a gente está soltando uma pesquisa que mostra que das pessoas que tomam alguma ação quando é impactada por uma campanha, um publi de marketing influência, só 20%, é um número quebrado, mas vamos botar aqui 20%, a ação é clicar no link e comprar. As outras ações são procurar no Google melhor, perguntar para alguém, anotar no caderninho para comprar depois quando for à loja, visitar pessoalmente a loja. Tem um monte de outras coisas que acontecem que é invisível para quem está medindo só a conversão. Então, qualquer modelo de atribuição vai ser um modelo de atribuição falho, porque é a mesma coisa que você medir lá o last click e o cara fez trocentas coisas antes, né? Então, é a mesma coisa. E tem uma outra coisa importante que, ao contrário da mídia, que você paga pelo clique, do influenciador, você não está só comprando o espaço de mídia, você está comprando a autoridade dele, a produção do conteúdo, porque se você fez um banner, você que produziu. O post ele que fez para você. Então, você também está pagando a produção. Então, atribuir o resultado simplesmente aquilo, né, o que a pessoa clicou, vai te dar uma visão bem limitada do que é, de fato, a contribuição dele. Mas sim, você tem como medir, como eu falei, né, às vezes você vai medir o comentário, você vai entender se... Tem uma coisa, por exemplo, para a gente, que o nosso conteúdo é um conteúdo de informação, a nossa métrica é salvamento. No B2B, se você contrata um influenciador e as pessoas salvam o seu post, isso é muito mais importante
do que se ela compartilhou, deu like, porque a pessoa não vai dar like. Às vezes ela nem quer que o concorrente dela saiba que ela sabe que isso existe e que ele vai contratar. Não quero que saiba qual que é, sei lá, meu RP. Não querem. Então, vai lá e vê quantas pessoas salvaram do seu próprio conteúdo ou do influenciador que você contratou. Isso pode ser uma ótima pista de que o seu conteúdo ou aquela informação foi legal, e aí você atribui, né, o seu ROI, não é exatamente um ROI, mas ele está lá colocando uma pessoa interessada, salvando o seu conteúdo para, de repente, voltar depois. Fica a dica para o LinkedIn, habilitar essa métrica, porque hoje é uma métrica que não existe e ela faz total sentido, porque é uma rede de educação, as pessoas estão muito para aprender ali. Então, salvamento, com certeza, é uma excelente métrica. A gente pode salvar como usuário, mas a gente, como criador, não vê, né? Exatamente. Exato. E faz muita falta, né? Faz todo sentido e, enfim, não tem muito porque se existe o feature, por que não existe a métrica relacionada ao feature, né? E o LinkedIn é um pouco estranho ainda nisso, assim, eles vão sentindo muito e vão andando com, acho que, menos apetite que as outras redes sociais mesmo, né? Tem uma preocupação também de ter um ambiente legal para todo mundo se manter lá, senão a galera some. Total. Não sei. Eles têm que entender o perfil de criador. Eu acho que não é o Ricardo Amorim. Você usou o Ricardo Amorim, eu acredito que ele seja um dos maiores influenciadores hoje do LinkedIn. Mas ele é um influenciador que, para mim, ele tem característica de um Instagram, de um TikTok, mas ele está no LinkedIn porque ele tem na carreira dele todo esse componente, essa bagagem corporativa. Mas ele não, para mim, ele não produz o tipo de conteúdo que, de fato, é o conteúdo que gera valor no LinkedIn. Né? E eu acho que talvez o LinkedIn tem que começar a entender que, cara, o valor dele está em outro lugar, não necessariamente no Ricardo Amorim da vida ali. O LinkedIn tem um programa de creators, a gente até já deu aula num desses programas de aceleração de criadores de conteúdo para o LinkedIn, justamente porque eles precisam dessas pessoas criando conteúdo lá para que, enfim, tudo, né, a lógica do conteúdo, que é espaço, que é inventário para mídia e tudo mais. Então eles investem, mas eu acho que eles têm uma preocupação de não ter um monte de gente vendendo publi lá amanhã, sabe? Então sei lá, é um pouco... Mas eu acho que nem a característica do creator do LinkedIn, né? Se você for pegar, por exemplo, né, assim, aí, sei lá, pegar um dos grandes exemplos aqui foi nossa entrevistada do primeiro episódio com convidados, que foi a Guta Tomaskin, né, que é referência grande aí em branding, da Purple Metrics, e para mim, esse é o perfil de creator do LinkedIn, né? Uma pessoa que tá, claro, né? Óbvio que existe um interesse por trás de por que a pessoa tá criando, né? Mas é um conteúdo que agrega valor, né? Outro exemplo, o Rafael Kiso, né? Da MLabs. Ele coloca todos os dias 1 ou 2 posts com métricas super relevantes em relação à rede social. Quanto ele educa o mercado? Esse acho que é o perfil de creator que o LinkedIn... não é um creator que vai querer fazer um publi necessariamente, porque ele está ali para vender o peixe dele de alguma outra maneira, mas ele está criando um conteúdo super educacional na rede, né? Sim, e a Guta é um exemplo que também está no TikTok, né? Que também prova que o creator B2B não está só lá no LinkedIn também, né? E o TikTok dela ela faz uns vídeos de 10 minutos, que é contra-intuitivo para uma plataforma de vídeo rápido, e vai super bem. Quebra as duas práticas, total. Total. Teve um vídeo dela que acho que teve uns 3 ou 4 minutos, que era o que você deveria perguntar numa entrevista se você está indo ser entrevistado para ser head de marketing de uma startup, que acho que no final rendeu um artigo do Brasil Journal, porque viralizou esse vídeo. Sim, e é muito doido, né? Como um vídeo de TikTok influencia a produção de um artigo no Brasil Journal. Como as coisas acontecem hoje em dia. Influencia, né? A palavra é essa, né? Total. E ela falou que ela estava numa palestra num evento nosso e ela falou que ela começou a fazer meio desacreditada. Os sócios falaram: vai lá, testa. Agora os sócios começam: e aí, não vai fazer vídeo hoje, não? Ô, Guta, volta lá. Vai virar uma BU, que nem a Lu daqui a pouco, né? Exatamente, exatamente. Total. Legal. Rafa, muito, muito obrigado pelo papo. Foi, assim, super interessante. Eu não sei se de repente você quer agora no final fazer talvez uma conclusão, assim, do que para você qual que é a conclusão desse papo, pensando aí talvez no B2B, que ainda é um terreno
ainda, eu acho que super fértil no sentido de que tem pouca gente fazendo e tem uma oportunidade enorme, né? O que você diria para essas empresas B2B, que são a maior parte do nosso público, olhando aí para marketing de influência? Tá, eu vou dividir em 3 partes. Primeira parte é, bota já a cara no jogo. Tipo, experimenta ser o creator da sua própria empresa ou incentivar que os seus funcionários sejam, porque primeiro você vai aprender como é que navega nesse universo melhor e vai saber contratar quando assim você quiser. Eu acho que mal não faz. Segundo, se você for contratar e pensar numa estratégia de influência, pensar numa estratégia de influência. Foge de quem vai te prometer milhares de coisas, resultados imediatos, porque, de novo, o post no feed de 3 stories não funciona. E a terceira coisa que eu diria, que a gente não explorou muito, mas que eu acho que para B2B você tem que estar atento, é na quantidade de oportunidade de negócio que a Creator Economy tem. Nos Estados Unidos já tem 14 unicórnios, 120 empresas, e tem assim, desde serviço financeiro para o Creator, que, vou dar um exemplo, antecipa um investimento a partir do seu inventário no YouTube. Então, você sabe que em 10 anos você vai ganhar 10 milhões, né, com a monetização do seu canal. A empresa vai lá e te antecipa 10 milhões com uma taxa pequenininha e ela passa a ser dona do seu inventário, por exemplo. Então, só um exemplo. Tem muita oportunidade para olhar para a Creator Economy como um player, né? Não só ficar assistindo aí o marketing de influência, mas ser um player importante para essa economia que só cresce. Não deixaria de dar essa dica aí. Eu brinco que, assim, o pessoal lá da Vila Madalena, que são os influenciadores, já estão no Lago da Batata. Daqui a pouco a gente chega lá na Faria Lima. Tá todo mundo criando startup dentro da Creator Economy e os empresários, as pessoas não estão muito de olho nisso. É quem está vivendo aqui dentro dessa economia que está pensando coisas nessa linha. Então fica de olho. Pô, então, Rafa, brigadão mesmo pelo papo, por tudo. E então, para finalizar, quem quiser te conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais do seu trabalho, da YouPix, como é que faz aí para te seguir, te acompanhar? Bom, eu tô no Instagram e LinkedIn como Rafa Loto, mas onde vai ter mais criança, com certeza, mas no @InstaYouPix, no Instagram e também no LinkedIn YouPix, você encontra bastante conteúdo, a gente faz muita pesquisa, tem muita informação. Daqui até o final do ano a gente tem 4 pesquisas para lançar, então vai ter bastante conteúdo para quem quiser aprender mais. Segue a gente. E obrigado pelo convite. Foi muito, muito bom, muito bom. Obrigado, Rafa, obrigado a todo mundo que está escutando a gente, obrigado aos insiders que estão aqui junto com a gente, fizeram perguntas hoje, e lembre-se de seguir o B2B Insiders no LinkedIn e agora também no Instagram e também no TikTok. Então a gente está aqui falando sobre marketing de influência, a gente não poderia deixar de falar de vocês seguirem a gente no TikTok, além do B2B Insiders. Davi Costa Lima também está lá no Instagram. Eu, Gabriel Barbosa, estou no Instagram como Gabarbosa B2B. Então, me segue lá também. Estamos aí saindo um pouco do LinkedIn. A gente continua, obviamente, sempre todos os dias no LinkedIn, mas estamos indo para outras redes aí, quebrando a barreira do que é o B2B corporativo no LinkedIn. Chuva de CTAs embalado no Creator Economy. Isso aí. Maravilha. Obrigado, pessoal.